Opa, tudo bom? Prazer, eu sou o Henrique. Bem, hoje vamos falar de um personagem muito importante e marcante em Block. Seja pelas suas rixas com seu irmão ou pelo histórico de sempre estar no topo do projeto. No meio de Block, nos começa a ser apresentado a infância de Toshin. Isso nos mostrou um pouco mais da sua relação com seu irmão e sua admiração por ele, e como ela se tornou uma obsessão. O que realmente fez Rin começar a jogar futebol foi justamente observar seu irmão em campo. Em determinado ponto, ele começou a pensar se poderia ser como seu irmão, alguém considerado um gênio, que era considerado o maior tesouro do futebol japonês. Por esse motivo que ele acabou começando a jogar, já que o futebol despertou um sentimento de desejo nele. Até que em determinado ponto, ele invadiu o campo enquanto seu irmão jogava, mesmo que ele estivesse atrapalhando o jogo, seu irmão ainda o acolheu. Isso acabou marcando o começo do seu caminho no futebol. Eventualmente, Sai também marca uma promessa com ele, o pedido que ele compartilhasse no sonho de ser o melhor atacante do mundo. Bem, mas como sabemos, não continuou muito bem por esse caminho. Agora, sem contar a parte do futebol, também na infância de Jin foi mostrado ele tendo alguns fascínios por coisas um tanto incomuns. Ele gostava de atacar pássaros, assistir predadores caçando e dizia que sempre preferia o vilão ou o monstro da história. Porque simplesmente o vilão claramente ia perder, mas mesmo assim ele dava sua vida, tudo para poder destruir aquele herói. Isso causava uma admiração no Rin. Isso vai ser muito importante lá pra frente, o Rin descobrir algo muito importante sobre ele. Já um pouco antes do Rin entrar no Block, vemos o reencontro dele com seu irmão voltando da Europa, porém, como sabemos, algo estava diferente nele. Além da sua expressão que era fria, seu sonho também tinha mudado, ele desistiu de se tornar o melhor atacante. Segundo Sai, não dava para se tornar o melhor atacante do mundo, que Rin nem mesmo conhecia o mundo lá fora. Mas o que realmente estava certo da parte de Sai, o problema foi Rin ter se escorado demais no sonho compartilhado. E óbvio que o Rin não aceitou essa escolha, no entanto, ele se sentiu traído obviamente. Porém, é comum que troquemos de sonho ao decorrer da vida. O problema é que Rin deixou sua vida muito em cima de Toshisai, já que seu sonho era ser o melhor junto com ele. Ele não tinha um sonho individual, o sonho dele era compartilhado. E de ser o melhor na sombra de Toshisai. Isso acabou levando a uma disputa, onde caso o Rin ganhasse, o Sai compartilharia aquele sonho com ele de novo. Porém, acaba que Rin perde sem poder fazer nada. Isso, além de o frustrar, ainda recebe palavras duras de seu irmão. Palavras que mostravam uma certa decepção, porque dizia que o talento de Rin foi arruinado por esse país. Além de perguntar o que ele fez nesse tempo todo, insultando o tempo que ele passou dedicando ao futebol. Ele até mesmo chegou a dizer que Rin deveria desistir do futebol se não conseguir jogar sem ele. Isso soou como uma facada para ele. A força de um homem está na sua individualidade, na coragem de ser ele mesmo. Isso é o verdadeiro ego. Bem, em nossa sociedade atual, é muito comum ouvirmos de amigos, parentes, escritores ou famosos que ego é algo negativo, quando na verdade, se bem usado, se torna algo extremamente útil para nós. Porém, essas pessoas atrelam isso a um péssimo egoísmo e arrogância, mas quando na verdade não é exatamente isso. Ego na verdade significa o nosso eu, porém ele sempre vem acompanhado com duas coisas, pelo ID e pelo superego. Esses conceitos de Freud podem até ser complicados, mas vou tentar explicar de forma breve para vocês. Começando pelo ID, de uma forma mais simplificada, é o lado instintivo da pessoa, algo que busca a satisfação do prazer imediato, sem pensar em coisas como moralidade na realidade. O superego, o que seria nossa moralidade ou nossa ética, tudo o que aprendemos como educação, as regras deixadas desde nossa infância, seja pelos nossos pais, professores ou qualquer outro parente. Essas coisas viram parte da nossa moralidade, por ser algo que virou uma regra para nós. Esse tipo de coisa é até interessante, porque dá para comparar o ID com o demôniozinho da situação e o superego como o anjinho. E no meio tá você, o ego, tá ligado? Então, o seu papel é basicamente equilibrar aquilo. Mesmo que nosso papel seja equilibrar, é importante que consigamos também tomar nossas próprias decisões, ouvindo apenas o nosso eu. Inclusive, uma frase que eu ouvi de um youtuber muito bom, o caso Grit, é que hoje temos que ser minimamente egoísta para não se fuder, tá ligado? Em Block temos ótimos exemplos de ego que conseguiram se livrar da corrente que é o superego e o ID. Um exemplo disso é o Nag, que conseguiu quebrar seu superego, já que ele simplesmente deixou a educação e a moralidade quando deixou o réu, que era seu melhor amigo, para ir atrás do Izag e o Butcher apenas ouvindo o que o eu precisava. Mas já o ID ele não conseguiu, já que ele sempre cede para a própria preguiça, e a preguiça pode levar a um problema muito grave como a zona de conforto. Mas eu só não vou entrar mais em detalhes porque pode fugir muito do personagem do Rin. Agora realmente voltando pro Rin, desde o início ele mostrava um falso ego, um falso eu.
Ele se moldava para parecer com o estilo de Toshisai, o estilo na qual era destruir todos lindamente, o estilo perfeccionista, usando todos do campo. Ele se limitava a jogar de uma forma na qual não era verdadeiramente sua. Ele se construiu para ser um jogador como seu irmão, quando seu ego tem uma forma completamente diferente de jogar. Como eu mencionei antes, aquela parte do passado que mostrou como o Rin tinha fascínio por coisas estranhas é realmente importante, porque ela mostrou uma palavra-chave do seu ego, que é a destruição. O ego do Rin se baseia na destruição, e tivemos o primeiro vislumbre na parte da U20, onde ele entra em um estado de fluxo, coisa que eu ainda vou gravar. Mas resumidamente, é um estado de imersão capaz de nos proporcionar nosso maior empenho, uma concentração absoluta. Neste estado foi mostrada uma parte do seu ego de destruição, mas ainda não de uma forma consciente. Se não nos autoconhecermos realmente, não poderemos alcançar nosso melhor resultado, ou o nosso melhor eu. No entanto, foi durante o arco da No Egoist League que Rin realmente descobriu seu ego. Um ego destruidor, um ego que buscava destruir todos da forma mais brutal possível. O completo oposto de Toshisai, que era destruir todos lindamente ou de forma perfeita. E quando o Rin realmente entendeu seu ego, ele se torna imparável. Tanto que ele força Kaiser e Zag a fazer uma união apenas para pará-lo. Só lembrando que Kaiser está entre os 11 New Gens, que no caso seriam o top 11 da nova geração. Isso é um feito muito incrível do personagem. A diferença entre a loucura e a genialidade é o quanto você aguenta ser obcecado. A obsessão é uma fixação intensa por um sonho ou por uma meta ao ponto de dominar sua vida e você só movê-la em prol disso. É mais do que a determinação, é uma fixação mental e emocional, tudo isso atrás de um sonho, uma junção de foco e disciplina perfeita. A obsessão é quando um sonho deixa de ser uma escolha e passa a ser uma necessidade. A pessoa que possui obsessão sobre algo não para ou se sente satisfeita até concluir seu objetivo. Se empenha ao máximo, mesmo que tenha que sacrificar momentos de lazer ou prazer. Pessoas obsessivas têm um foco muito intenso e centralizado apenas em seu objetivo. Pode ser até impressionante o que eles podem fazer. A obsessão traz clareza porque elimina tudo que não é o objetivo. A obsessão geralmente nasce de um desejo profundo, muito ligado às vezes à identidade da pessoa. Ela não vê aquela meta como apenas um objetivo, mas como algo que define quem ela é. Por isso, falhar não é uma opção para essas pessoas, porque para ela isso é o mesmo que perder a si mesma. Ao contrário da motivação comum, que pode oscilar com o tempo, a obsessão é constante e por vezes incontrolável. Ela não depende de elogios, reconhecimentos ou recompensas externas. A pessoa obcecada age por impulso interno, como se algo dentro dela a empurrasse. A obsessão de Toshin nasceu a partir do sentimento de traição que ele carregava desde a mudança de seu irmão. E os motivos exatos da escolha de Sai de mudar de sonho não foram totalmente revelados, mas é importante destacar, à medida que crescemos é natural que nossos sonhos mudem, seja por amadurecimento, frustrações ou mudança de perspectiva. Essa fratura emocional se torna uma obsessão a partir daquele momento que não quer mais só vencer, ele quer superar e esmagá-lo. E sua obsessão funciona como combustível infinito. Sua motivação deixa de ser compartilhar um sonho e passa a ser a vingança. No fim, a obsessão pode sim ser uma arma poderosa, algo que te impulsiona ainda mais, seja para algo bom ou algo ruim. Só vai depender de como você usa. Você deve usar sua obsessão, não ela usar você. Ela é inclusive mais eficiente do que a simples motivação, pois geralmente vem acompanhada de foco e disciplina, enquanto a motivação é algo que oscila, que uma hora pode simplesmente acabar. Você deve usar sua obsessão de modo saudável, respeitando sempre seus limites físicos e emocionais, e dando sempre um pouco de tempo para descansar também. Uma obsessão sem controle ou sem direção clara para um objetivo pode acabar te consumindo e te drenando aos poucos sem que nem perceba sua energia, sua saúde e sua sanidade. E no fim, os resultados não serão o mesmo do que se você tivesse pensado um pouco e canalizado sua obsessão de forma sábia. Um exemplo de academia mesmo. Imagine que você está totalmente dedicado a treinar, mas você faz isso todos os dias sem descanso, sem dar tempo para seus músculos se recuperarem. Você teve obsessão, deu tudo de si, mas os resultados foram mais limitados do que alguém que simplesmente pegou, dividiu de forma inteligente e mesmo assim continuou com a obsessão treinando, dando o máximo de si. A diferença disso tudo está no uso. A obsessão não basta por si só. Ela precisa de direção, equilíbrio e consciência. Por isso, a obsessão também tem foco. Você precisa ter foco em algo correto, eliminando tudo que não condiz com o que você quer. Resumindo, eliminar tudo que vai gastar seu tempo de forma vã. Como eu tive um grande problema de foco nesse vídeo.
Eu tenho esse roteiro pronto há mais de 2 semanas, tá ligado? Porque eu simplesmente caí na distração e não consegui produzir o meu vídeo. Quando eu só precisava tomar uma atitude e a decisão de realmente gravar. Mesmo com algum problema de barulho que eu tô aqui tá sendo bem recorrente, que toda hora tem que parar, voltar e gravar de novo. Eu tô fazendo acontecer porque realmente agora eu tô focado nisso. Então é algo que você também tem que decidir. Comece com atitudes pequenas que vão mudando foco e disciplina. Como por exemplo, quando você perceber que tá perdendo tempo rolando nas redes sociais, procura fazer algo produtivo em vez disso. Larga o celular de lado. Apaga as notificações, deixa ele de lado um cadinho. Até porque o foco da sua vida não é ele, e sim você. Você tem que ser o centro da sua vida.